João 10, capítulo 10, versículo 17, Jesus está falando que Ele é o bom pastor, que Ele cuida das suas ovelhas, que as suas ovelhas ouvem a sua voz. E Ele fala algo que me chama a atenção. Veja no verso 17 o que Ele diz. Todos acharam? João 10, Amém. 17 diz: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. De novo. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. E eu parei para analisar esse versículo. Eu quero analisar com você agora. Eu quero que você preste atenção, olhe para cá. Não continue a ler o texto, depois você lê o texto em casa. E eu achei interessante, pastor. Jesus para e diz assim: por isso que o Pai me ama. É por isso que Deus me ama, porque eu dou a minha vida para depois retomá-la. Eu não sei como é que está em sua versão. As versões mais antigas não deixam muito claro. Mas eu quero esclarecer aqui o que Jesus estava querendo dizer. Ele estava dizendo assim: olha só. Sabe por que Deus me ama? Porque eu dou a minha vida e depois eu pego a minha vida de novo. Não foi isso que ele disse? Porque eu dou a minha vida para retomá-la. É por isso que o Pai me ama. Por que Deus ama Jesus? Jesus diz: Deus me ama porque eu tenho coragem de dar a minha vida para depois retomá-la. Ele dá a vida dele, mas depois ele retoma. Abra sua Bíblia em João 1. Volta aí algumas páginas e veja João 1. Essa palavra de Jesus, escutem enquanto você está procurando, essa palavra de Jesus, ela fala o seguinte: ela fala de dois tempos, de duas coisas. Ela fala de dois momentos. Vê se você concorda comigo. Ela fala de dois momentos. Primeiro, ela fala no momento em que ele tem uma vida, ele tem a vida dele, só que ele entrega a vida. Esse é o momento. E depois ele já fala para retomá-la. Se eu retomo, é em algum lugar depois. De alguma maneira eu deixei de lado. Então ele diz: eu deixo de lado por um instante e depois eu pego de volta. Então vamos ver onde ele estava no primeiro momento. Ele disse que dá a vida dele. E que vida é essa? Vamos ver primeiro que vida Jesus tinha. Você está me entendendo? Presta atenção nisso. Que vida Jesus tinha? João 1. Quem pode ler para mim? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ó, nós entendemos que esse verbo, essa palavra, o verbo, é a palavra que Jesus usa, que Deus usa para criar o mundo. Deus diz: haja. Então esse verbo, né? Esse imperativo, faça isso, haja luz, haja isso, haja aquilo. Esse haja, essa palavra é Jesus. Ou seja, se Deus é todo poderoso, é ou não é? Amém. Você acha que Deus precisava falar? Não, precisava de pensar que ele já criava. Pensou na luz, houve luz. Mas a Bíblia não diz: Deus pensou na luz e houve luz. Deus pensou na... Não. Deus falou. E aí ele mostra onde está Jesus. Nós olhamos para o Gênesis, olha, presta atenção, nós olhamos para o Velho Testamento, em Gênesis, e nós dizemos assim: nossa, eu não estou vendo Jesus aqui, eu só estou vendo Deus, e de vez em quando eu vejo o Espírito Santo, mas eu não estou vendo Jesus. Aí não vem e diz: Jesus estava lá, ele era o Verbo, ele estava com Deus, ele era Deus. Só que ele deixa muito confuso, né? Como assim ele era o Verbo? Ele estava fora, ele era Deus, e ele estava com Deus ou ele era Deus? Mas ele era o Verbo, ele estava com Deus. Não, ele era Deus, ele estava com Deus. Confundiu tudo, não foi? E agora? A verdade é que nesse momento Jesus estava escondido em Deus. Passou? Não, foi nada, foi. Verbo C. Isso. C. Eu sou grande, eu sou. Jesus já estava lá. Só que ninguém percebia a presença de Jesus. Nós sempre percebemos Deus, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Mas ele estava lá, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Mas a sua Bíblia em Filipenses 2, a partir do verso 9. Está em cima, né? Filipenses 2,
verso 9. Diz assim, todos acharam? Amém. Filipenses 2, a partir do verso 9. Diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Jesus já está em um outro momento. Você lembra onde Jesus estava? Ele estava com Deus, ele estava dentro de Deus, ele era Deus. E agora ele já é uma pessoa que se diferencia do Deus eu sou, no sentido das suas características que o texto nos traz. O que é que ele diz? Que ele agora tem um nome que está acima de todo nome. E eu quero dizer a você o que aconteceu. Lembra que Jesus Cristo falou que ele tem coragem de dar a vida para depois retomá-la? A vida de Jesus, a glória de Jesus estava lá. Ele estava com Deus. Mas ele entrega a vida dele na cruz. E depois que ele entrega a vida dele, ele passa a ter um nome acima de todo nome. Ele entrega aquilo que ele tinha, que era a vida dele. Ele deixou a glória dele, entregou a vida e depois ele assumiu um nome acima de todo nome. Então ele foi esperto. Jesus foi muito esperto. Jesus é muito inteligente. Ele sabia que valia a pena entregar a vida dele, porque se ele entregasse, ele teria um nome acima de todo nome. Ele sabia disso. E quando ele entrega a vida dele, ele deixa de estar escondido em Deus e se manifesta para todo mundo. Onde você for, são poucos países que não conhecem o nome de Jesus, mas que têm influência do caráter de Jesus. Pessoas que conhecem, não conhecem o nome de Jesus, mas faz coisas que Jesus fazia. Porque o nome de Jesus, ele está acima de todo nome e toda língua confessa. Se não confessa ainda, vai confessar um dia que Jesus Cristo é o Senhor. E eu parei para pensar nisso. Realmente Jesus é muito corajoso. Sabe por que Jesus é corajoso? É muito fácil. É muito fácil eu falar para você que ele tinha uma vida escondida e agora ele tem uma vida que está a glória espalhada por todo mundo. É muito fácil. Só que até chegar nesse ponto, Jesus precisou fazer algumas coisas que eu creio que foi em termos difíceis para ele, pastor. Porque primeiro, deixa a sua Bíblia aberta em Filipenses. Eu que fechei, não sei se você fechou ou não fechou. Antes do versículo 9. Veja o que diz antes do versículo 9. Olha aí. A partir do verso 5, lê comigo. Paulo está exortando e diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus dos céus, e ele não apegou-se à glória dos céus. Sabe o que é isso? Às vezes nós somos, como cristãos, né? Nós somos tentados a achar que nós somos melhores que aqueles rapazes que pularam o carnaval e aquelas moças. Nós somos tentados a isso. As pessoas olharem e nós dizemos assim: olha, bando de pecador, tudo pulando carnaval. Sabe essa nossa glória de querer ser filho de Deus, né? Jesus tinha todo o direito de chegar aqui na terra e dizer assim: olha, que bando de sei o quê, que bando que ele sei lá. Ele tinha todo o direito, ele tinha glória. Mas a Bíblia diz que ele fez? Ele não apegou-se a isso. Ele não quis isso. Ele não se apegou à glória que ele tinha. E aí depois diz que ele se esvaziou de si mesmo. Jesus se esvaziou de si mesmo. E eu imagino que esvaziar-se de si mesmo é você se esvaziar das suas vontades. Quais são as suas vontades? Não, eu sei que você tem vontade que a igreja cresça, eu sei que você tem vontade. Eu falo daquelas vontades que só você sabe. Aquelas que você acha que é pecado. Aquelas vontades. Aquelas outras, os seus sonhos. Pega os seus sonhos que você não conta para ninguém. Jesus poderia ter sonhos, mas ele se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou das vontades dele. Eu acho que a vontade de Jesus, talvez fosse, era ficar no lugar dele lá,
trabalhando na carpintaria, pastor. Estava tudo tranquilo lá, quando quem chegasse para comprar um móvel, ele evangelizava a palavra de Deus, mas ele esvaziou-se da vontade dele. Você lembra o que ele fez quando ele estava para morrer? Qual era a vontade dele? Quando ele chegou e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Essa era a vontade dele. Essa era a vontade de Jesus. Dizer assim: não, eu não quero passar por essa morte de cruz, eu não quero passar. Essa era a vontade dele. Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou da vontade dele. E automaticamente ele se tornou servo. Eu já vos falei, igreja, que ser servo é uma coisa que ninguém quer. Todo mundo quer ser diácono, presbítero, pastor e apóstolo. Mas servo ninguém quer ser. Já pensou? Que legal se nós mudássemos todos os títulos, todos fossem servos? Acho que alguns não sairiam da igreja, né? Servo. Foi assim que Jesus conquistou a glória dele. Conquistou o nome acima de todo nome, sendo servo. Sendo que ele se esvaziou das vontades dele. E diz mais, que ele se tornou semelhante a homem. Ele